E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo e estamos aqui em mais uma aula de laboratório de Introdução à Ciência de Computação. A aula de hoje é de um tema bem complexo, que é ponteiro e alocação dinâmica em mais de uma dimensão, né? O famoso multidimensional, ou ponteiro de ponteiro, ponteiro de ponteiro de ponteiro, como a gente vai ver, né? Bom, só para refrescar a memória de todo mundo, ponteiro, o que é? É nada mais do que uma variável que armazena um endereço que tem uma outra variável. Ou, como a gente vai ver hoje, pode ser uma variável que armazena um endereço e dentro desse endereço, na verdade, tem outro endereço que aí sim esse cara aponta uma variável. Ou um endereço que tem um endereço que tem um endereço que tem um endereço e que aponta uma variável. A gente pode fazer quantas camadas disso a gente quiser. Então, lembrando aqui, se eu tenho uma variável que recebe o valor 10, então na verdade ela é um endereço na minha memória, só que esse endereço contém um valor, certo? Um valor que eu sei que é um valor de um tipo inteiro, de um tipo char, de um tipo float, o que quer que seja. E se eu declaro então int asterisco ponteiro, ele recebe o endereço dessa minha variável, né? Eu posso alterar o valor dessa minha variável indiretamente colocando asterisco ponteiro aqui, lembrando que este asterisco é declarando que um ponteiro, isso daqui é um indicador de acesso, né? Então eu quero acessar o valor dentro do meu ponteiro, este asterisco aqui. Isso aqui estou declarando que isso é um ponteiro para um inteiro, né? Lembrando que tem essa diferença. E se eu colocar então que asterisco ponteiro recebe 20, na verdade o valor da minha variável muda para 20. E aí se eu declarar um ponteiro de ponteiros, aqui quer dizer, então é o seguinte, ó, isso é um ponteiro para um inteiro, né? E eu colocar o endereço desse meu outro ponteiro aqui, se eu colocar esse acesso duplo, ou seja, olha, acesso o valor que está dentro do valor que está dentro do endereço que essa minha variável está guardando, e eu mudar para 30, a minha variável que vai mudar para 30, né? Então como funciona isso? A declaração, vamos ver com um pouco mais de detalhe. Os ponteiros podem apontar para os ponteiros, e ponteiros, como eu disse. Cada novo nível coloca um asterisco mais na declaração. Essa é a mágica, assim, a parte da declaração, pelo menos essa é a mágica. Então eu tenho um char A, um char asterisco B, um char asterisco asterisco C. E aí, se eu colocar, por exemplo, A recebe Z, e eu falar B recebe endereço de A, então B está apontando para A. E se eu colocar C recebe endereço de B, perceba que aqui é um comercial só. Porque eu quero endereço de uma variável. Só que esta minha variável que eu estou pegando endereço, né, ela já é um ponteiro que está apontando para o A, que é uma variável. Então o C, na verdade, está apontando para o B, né? Ele recebe o endereço do B, então ele aponta para o B, e o B aponta para o A. E aí sim o A tem o valor que eu quero, beleza? Que é nada mais do que a imagem que a gente tinha visto antes, né? Então o C aponta para o B e o B aponta para o A. Então, no exemplo anterior, o que aconteceu? O C, né, o nosso C aqui, é um char asterisco asterisco, e ele tem o valor, né, 8092 dentro dele, apesar dele estar sendo declarado no endereço 10.502 na minha memória. Tanto faz esse endereço, tá? É um endereço fictício qualquer, toda vez que você rodar o programa novo, ele provavelmente vai ocupar um endereço diferente. O asterisco C, né, é um char asterisco, né, o B aqui, né, é um char asterisco com o valor 7230, certo? Se eu coloco o asterisco C, ele vai, na verdade, estar apontando para isso daqui. Ele vai estar apontando para a variável que tem o valor 7230 dela. E asterisco C é um char, na verdade, com um valor Z, certo? Porque asterisco C, asterisco de novo, aponta para o Z, né? No geral, eles são equivalentes a vetores multidimensionais, a matrizes, né, a cubos, que nem a gente viu. Então, por exemplo, se eu declaro um inteiro nuns 2, 3, né, eu estou declarando uma matriz de números que tem 2 linhas e 3 colunas, pensando na representação mais gráfica para a gente entender melhor. Como eu comentei para vocês, na verdade, é um vetorzão que o nosso compilador sabe como interpretar, né, em linhas colunas, mas na verdade é um vetor só. A única coisa que facilita a interpretação. Então, por exemplo, na primeira linha eu teria os valores 16, 18, 20. Na segunda linha 25, 26, 27, né? E aí, galera, eu posso apontar para o espaço, né, usar a minha matriz, ou meu cubo, ou qualquer coisa que seja de multidimensional, assim como eu mostrei para vocês, a gente pode usar um vetor com notação de ponteiro ou anotação de vetor. Né? As duas podem ser usadas, isso vale para as múltiplas dimensões também. É claro que quanto mais dimensão eu coloco, mais difícil fica eu entender a anotação de ponteiro propriamente. Né? Então, por exemplo, se eu quisesse acessar um número 00, que seria o cara com o valor 16, né? Lembrando,
o primeiro número 16, 18, 20, depois 25, 26, 27, né? O número 00 é uma notação bem mais simples. Você olha, linha 0, coluna 0. Se eu usar asterisco, asterisco, números, também. Por quê? Eu estou pegando o valor que está guardado no primeiro endereço ali do meu vetor de números, que aí eu pego o meu valor, o primeiro que está sendo apontado nessa região. Então eu pego como se fosse o 00. Então, se eu tiver um ponteiro do ponteiro, eu estou acessando então o valor dentro do valor daquele primeiro ponteiro, né? Se eu quiser, por exemplo, então acessar a primeira coluna, né, eu uso asterisco, né, acessando o valor de asterisco nuns mais 1. Né? O que seria então? Eu estou pegando o valor dentro desse meu ponteiro, o primeiro valor desse meu ponteiro, deslocando um endereço para a direita e acessando o valor nessa região de memória que quer que seja. Que é a mesma coisa então que seria a linha 0, coluna 1, né, que seria o valor 18. Se eu passar dois endereços para a direita, eu acesso a segunda coluna, né, a coluna de valor 2, que é a terceira coluna. Ah, mas e se então eu quiser... Ah, tá falando parênteses aqui. Mas e então se eu quiser, na verdade, acessar a segunda linha, mas o primeiro valor? A segunda linha, então eu pego o endereço do meu ponteiro base, né, desloco um dele, e aí sim eu acesso o valor nele e eu acesso o valor que está dentro de tudo isso, né? É uma lógica um pouco mais diferente, e que seria equivalente à linha 1, coluna 0, certo? Que é o 25. Agora, se eu quiser a linha 1, coluna 1, então eu primeiro desloco o meu endereço inicial para a direita, acesso o valor dele, e depois eu desloco o valor que eu acessei, que é um endereço para uma outra região de memória, para a direita, e aí acesso o valor dentro deste endereço, né? Que é a mesma coisa que números 1, 1 e o número 1, 2, assim por diante, tá? Então, percebam que começa a ficar bem mais complicado a gente acessar as coisas por notação de ponteiro do que de vetor, e ainda bem que a gente consegue usar essa notação de vetor. Então, vou mostrar um exemplo para vocês, né? O meu pointer 2D aqui, que é basicamente isso que a gente fez, né? Então, ó, eu vou pegar aqui, eu tenho minhas declarações de biblioteca, eu tenho a minha main, o mesmo vetor que eu mostrei para vocês, né, a matriz. E aí eu posso fazer, então, eu vou fazer a alocação dinâmica aqui de um outro vetor só para mostrar para vocês que são equivalentes. Então, eu vou pegar um ponteiro de inteiros, vou fazer uma alloc dele, né? Então, lembrando, eu dou o cast para um int asterisco asterisco só para garantir que o cast implícito vai funcionar, então eu deixo ele explícito. Eu faço uma alloc, né? Então, uma alloc eu passo o tanto de memória que eu quero, o tamanho do bloco de memória que eu quero, né? O tipo dele eu já passo aqui. Então, ó, vai ser um bloco de memória do tipo ponteiro de inteiro vezes 2, porque eu tenho duas linhas, né? E eu recebo no meu ponteiro de ponteiro. E aí, para cada linha da minha matriz, né? Ou seja, para cada região de memória que o meu ponteiro de ponteiro vai apontar, eu preciso alocar um ponteiro, um vetor de dados, né? No caso, pensando assim, que seriam as colunas de cada linha da minha matriz. Então, eu aloco a região geral do meu ponteiro, né? Do meu ponteiro de ponteiro, que seria equivalente, lembrando que não é exatamente a mesma coisa, mas seria equivalente às linhas da minha matriz, e quando eu aloco para cada linha o tanto de coluna dela, ou seja, para cada ponteiro, né, para cada valor do meu ponteiro, os dois possíveis que eu aloquei, né, poderia ser 3, 4, quantos eu quisesse, mas para cada um deles eu aloco então um espaço de memória representando, né, equivalente ao tanto de coluna que eu tenho na minha matriz. Por que não é exatamente igual, né, galera? Não necessariamente. É porque o meu vetor é uma região de alocação contínua, certo? Eu vou alocar aqui esses seis inteiros vão estar alocados continuamente. Se eu fizer a alocação dinâmica assim, cada linha da minha matriz, né, o equivalente linha da minha matriz, cada endereço de memória que o meu ponteiro, o meu vetor de ponteiros está apontando, pode ser contínuo ou não, porque eu estou alocando dinamicamente, né? Então, caso não desse para ser contínuo, ele vai alocar em outra região e ele vai acessar essa outra região, não teria problema. Por isso que a gente fala que assim é mais ou menos equivalente, tá? Não é exatamente, mas é basicamente a mesma coisa, né? Em teoria, eu garanto que isso funciona, assim, como eu estou alocando tudo uma vez, porque dificilmente ele não vai conseguir alocar naquele bloco específico, tá? Mas pensando assim, tipo, poderia ser que a região de memória, por exemplo,
do número USP 0 e o número USP 1 fossem não necessariamente contínuos, tá? E aí eu vou fazer o que, né? Eu vou falar assim, olha, qual é o vetor? Eu vou pegar para cada valor da minha matriz estática, né, os números que eu declarei estaticamente, eu vou acessar em forma de vetor, né, como a gente viu, ó, número USP mais I, né, então eu pego o base, desloco para a direita quando eu precisar deslocar para uma nova linha, acesso o valor dele, e aí desloco o tanto de colunas que eu preciso deslocar e acesso o valor depois desse deslocamento, percebam aqui, para eu colocar então o que é o número USP, né, linha coluna, tá? Então, eu vou fazer isso e aí eu vou pegar e falar assim, olha, o ponteiro, vou imprimir do mesmo jeito que eu acessei aqui, eu vou imprimir aqui para vocês, para mostrar que eu consegui armazenar na ordem certa, né? É o mesmo print aqui, percebam, só para mostrar para vocês funciona e, obviamente, eu vou desalocar a memória. Então, vou executar aqui. Olha só, o vetor, né, 16, 18, 20, 25, 26, 27, ponteiro 16, 18, 20, 25, 26, 27. Né? Então, percebam, a anotação realmente funciona. Eu posso fazer dos dois jeitos. Inclusive, né, se eu quiser fazer isso daqui, ó, só para mostrar para vocês que realmente é a mesma coisa, né, eu vou colocar números e J, a mesma anotação como se fosse uma matriz, só que no meu número USP. Então, só vou pegar aqui, né, obviamente, acessar o número USP, né, que é o meu ponteiro alocação dinâmica, né? É um ponteiro, não é um vetor em si. E olha só, eu acessei os dados igualmente, tá? Então as notações são equivalentes, vocês podem usar como vocês preferirem. Normalmente é muito mais intuitivo usar a notação de vetor, tá? Beleza, pessoal? Então, isso é o básico de ponteiro. Obviamente, né, a gente pode fazer isso com mais dimensões e as coisas podem ficar bem complicadas, como por exemplo ler dinamicamente strings. Então, vou mostrar esse exemplo aqui para vocês, galera. Esse exemplo é bem complicadinho, né? Vamos com calma. No fim das contas, ele é uma lógica bem fácil, mas ele é complicado por si só. Então, vamos pensar o seguinte. Eu vou querer ler, por exemplo, nomes completos, né? Eu vou fazer uma aplicação que eu vou ler nomes completos. Só que assim, a gente já viu, né, que o SKF, os leitores normais, quando leem um espaço, ele quebra o nome, né? Ele quebra a string. Eu conseguiria ler um nome completo com espaço, mas depois eu vou ter que quebrar, por exemplo, se eu quiser saber um nome inicial, um nome do meio e um nome final, né? Ou os nomes do meio e o nome final. Como é que eu faço isso? Eu precisaria fazer um outro programa, por exemplo, um str token, para quebrar toda vez que eu acho espaço, para eu imprimir, etc, etc. Tipo, nossa, é complicado, né? É um processamento meio grande. O que a gente pode fazer, por exemplo, para resolver esse problema? Um exemplo, a gente pode, na verdade, alocar então um cubo de strings, né? De char, na verdade, um cubo de string que na verdade é uma matriz de string, né? Como assim, né? Uma string é um vetor de char, certo? A gente já viu isso bastante, o vetor de char que termina com /0, é uma string. Tá. Eu não consigo ler então um nome completo como um char asterisco, né? Seria só uma palavra. Se eu usar um char asterisco, né? Um char asterisco, eu consigo ler um nome completo, se eu pensar, né? Porque o que acontece? Eu posso falar que, na verdade, meu nome é uma matriz de char, né? Sendo que cada linha da minha matriz é um nome. Quer dizer, cada linha da minha matriz é um nome e cada coluna é o char, né? O caractere que vai compor aquele nome, certo? Eu posso fazer isso. E aí, se eu quiser ler vários nomes, eu posso transformar tudo isso num cubo, certo? Então, eu poderia fazer o seguinte, né? Cada linha, digamos assim, no meu cubo, né, poderia ser o nome completo de uma pessoa, né, a linha, certo? Seria o nome completo. Tipo, o nome de uma pessoa. E aí, cada coluna, digamos assim, né, cada profundidade, vamos pensar assim, do meu cubo seria um dos nomes, né? Então, por exemplo, João José da Silva, né? E aí separaria o da e Silva, no caso, mas não tem problema. Então, sei lá, João José da Silva, né? Cada profundidade no meu cubo seria isso e cada coluna desse meu cubo, né, seria um char,
né? Seria um caractere desses nomes e aí cada linha colocaria o nome completo. É isso que a gente vai fazer o exemplo. A gente vai ler nomes sem saber quantos nomes tem, né? Quantos nomes completos tem, até encontrar um hashtag. Um caractere de terminação que eu defini só para ficar mais fácil. A gente vai um hashtag. Então, como a gente poderia fazer isso, né? Primeiro eu preciso declarar então um char asterisco asterisco asterisco, né, de nomes completos aqui, porque um cubo, né, um ponteiro de ponteiro de ponteiro é como se fosse um cubo e ele recebe nulo, né? Só para inicializar, já deixei inicializado como nulo. Lembrando, nulo é uma região não é exatamente inválida, mas não aponta para nada, né? Eu tô falando assim, olha, isso daqui não aponta para nada, tá? Não considere que ele está apontando para algo. E isso ajuda o meu processamento, evita erros, muitas outras coisas. Eu vou ter um char letra porque eu quero ler uma letra por vez e ir processando, alocando memória nesse meu cubo de acordo com a letra que eu estou lendo, tá? Eu vou ter o IJK, os 3 índices, porque, bem, a gente vai ler um cubo, então é de se esperar que a gente vai precisar ler, então, num laço triplo, né? Então, um laço dentro de um outro, porque o laço mais interno vai ler letra por letra, o laço mais externo vai separar os nomes entre si, o laço do meio, né, vai separar os nomes entre si, e o mais externo de todos, ele vai separar os nomes completos entre si, certo? Essa vai ser a lógica básica por trás do nosso problema. Eu vou ter um total de nomes aqui, né, para eu saber quantos nomes tem no meu cubo, porque a gente precisa guardar isso em algum lugar, armazenar essa informação. E para cada nome completo eu preciso ver quantas palavras, né, quantos nomes intermediários tem dentro dele. Então eu vou fazer um vetor de inteiros, certo? Que eu vou ficar alocando dinamicamente. Cada nome completo que aparecer, eu aloco mais um espaço e coloco quantas palavras tem naquele nome completo específico que eu acabei de ler. Beleza? E de novo começa com nulo só para saber que não é válido ainda, tá? E aí facilita o nosso realloc que a gente vai usar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 3 do whiles, né? Um dentro do outro. Por que do while? Porque primeiro eu quero ler para depois ver o que é que eu li e saber se eu tenho que parar ou não, certo? Para não precisar ler antes e depois ler de novo dentro do while, tá? A gente faz um do while, tá? No final eu vou imprimir, tá? No final eu só vou imprimir e liberar a memória de todo mundo aqui, mas eu vou só imprimir, tá? Que eu vou fazer então, pessoal? Eu começo a ler. Primeiro de tudo, se eu comecei a ler, eu já sei que eu preciso alocar um espaço de memória, certo? Eu vou ler alguma coisa aí, eu vou ler o primeiro elemento desse meu cubo de nomes. Então, primeiro de tudo, eu preciso alocar espaço, né? Equivalente no caso, como o meu i é 0 na primeira iteração é 1, vezes size of char asterisco asterisco, né? Eu preciso alocar e falar assim, olha, tá vendo esse meu cubo de palavras, né? Os meus nomes completos? Eu preciso agora pelo menos de um espaço equivalente a um ponteiro de char para ele, porque é onde eu vou colocar meu primeiro nome completo, né? E aí eu aponto ele para null, só para garantir que ele não está apontando para nada válido, né? E aí eu venho e falo assim, olha, meu palavras por nome também. Como eu estou fazendo um vetor que vai guardar quantas palavras tem cada nome, se eu estou começando a ler um nome novo, um nome completo novo, eu aloco também um espaço a mais para ela. Como o i está valendo 0 no começo, eu aloco um espaço, que é o que eu vou ter quando eu começar a ler, né? Eu inicializo meu J com 0, que vai ser meu contador de palavras dentro do meu nome completo, né? De nomes dentro do nome completo. É bom sempre lembrar de inicializar como 0, porque senão pode vir qualquer outra coisa aqui que veio desde a outra leitura, né? E eu vou fazer o seguinte, agora sim, para cada linha, né, do meu nome completo, né, que eu vou fazer? Nessa minha linha atual, que por enquanto é 0, né, então o meu primeiro nome completo aqui, pensa que eu estou aqui acessando a linha do meu cubo de palavras, estou acessando minha linha, eu vou realocar então para alocar o primeiro nome, né, então como se eu estivesse alocando a primeira fichinha de profundidade do meu cubo aqui, por enquanto está sendo uma matrizona, né, aqui, eu falo, olha, eu vou realocar o que é que esteja no lugar de nomes completos pelo tamanho de um ponteiro de char, ou seja, olha, nessa minha linha aqui, na verdade, nessa minha profundidade, então eu vou ter um ponteiro de char mesmo, né? Eu vou ter vários caracteres aqui nesse primeiro nome, né? Quando for o próximo, eu vou na profundidade mais profunda e aloco de novo outro vetor mais profundo, outro vetor até acabar. E eu terminei essa minha primeira parte do cubo, vou para minha próxima palavra, né? Meu próximo nome completo. Então eu aloco o meu J, é o cara que vai cuidar, digamos assim, do tanto de nomes dentro da letra, né? Eu poderia, em vez de J, para facilitar, chamar, por exemplo, de outra coisa,
tanto faz. É só que ia ficar muito grande aqui. Inclusive já está meio grande, né? Ficaria muito grande aqui pra vocês conseguirem ver na tela, por isso que eu chamei de J só, porque senão eu não consigo o zoom adequado pra mostrar pra vocês, né? Mas aqui então, pessoal, eu pego o meu size of char aqui, né? Meu size of char asterisco asterisco no de cima, né? A primeira linha, e meu size of char aqui quando eu começo os nomes. Eu vou tirar um pouco do zoom, galera, porque mesmo eu tentando diminuir, né? Tá difícil de caber tudo na tela. Então, espero que seja legal para vocês verem com esse zoom. E aí, então, eu pego e falo assim, olha, beleza, tá vendo essa linha e essa profundidade, né, digamos assim, que a gente está alocando no meu cubo? Vale nulo, não é nada válido ainda. Eu inicializo meu K igual a zero, meu K vai ser um contador de letras dentro do meu nome. Agora sim a gente está chegando na parte de letras. Eu vou chegar e falar assim, olha, então vamos ler, agora sim a gente lê, vai ler aqui, ó, vou ler uma letra, né? Minha letra é um get char, eu poderia ler com scanf, por exemplo, com outras coisas, tem problema. E vou chegar e falar assim, olha, beleza, meus nomes completos IJ, ou seja, para aquela minha linha, naquela profundidade da matriz, eu vou alocar espaço para letras. Que agora sim, né, eu estou neste ponto de espaço, eu vou alocar aqui as letras que eu preciso para colocar a palavrinha aqui. Então, uma letra por vez. Eu vou dar um reloc, nomes IJ, né? K mais 1, o K começa com 0, depois ele vai aumentando, né? E aí sim, os nomes completos I, J, K recebe a letra. Então, pego o meu cubo, primeira linha, primeira profundidade, na primeira coluna dela aqui, digamos assim, receber uma letra. Ele vai fazer o quê? Aumenta o K, verifica se eu não terminei a minha leitura, depois eu falo sobre isso, vai pro próximo. Aí vem aqui, né? Próxima coluna, digamos assim, lê a próxima letra, próxima coluna, próxima coluna, próxima coluna, até ele ler alguma coisa para parar. O que é essa coisa para parar? Então, aqui vem uma lógica meio difícil de pensar da primeira vez, mas faz muito sentido depois. O que acontece, né? Coisas que vão separar minha string. Primeiro de tudo, o espaço, né? Se eu encontrar um espaço, quer dizer que acabou aquele meu nome intermediário e eu preciso ler o próximo nome. Então, enquanto a letra for diferente de 10, beleza, eu continuo lendo. Quando ela for 10, eu saio desse loop e falo, olha, a próxima palavra, aí eu vou, aloco mais um espaço, né, pro meu nome, então eu vou para mais uma profundidade, né, na mesma linha ainda. Eu terminei de alocar todos os colunas de um nome, eu vou para a próxima profundidade para alocar todas as letras do meu próximo nome, né? E aí o próximo nome até acabar todos os nomes daquele nome completo, que é o cara da primeira linha, certo? E aí a gente sabe então que o espaço é o delimitador entre os nomes. Até aí beleza. A gente tem um outro delimitador que é o barra N, né, que é o caractere que pula a linha. Então, o que acontece? Quando eu chegar nesse meu último nome, desse meu primeiro nome completo, é o barra N que eu vou encontrar, não é um espaço, né? É um barra N, o cara foi lá, digitou, apertou Enter, depois a última letra. E aí sim eu falo, olha, beleza, então agora é a hora de pular para a próxima linha, né? Seria o caso, então, do J++ aqui, né? Do J++ no caso de cada palavra lida, eu passo para a próxima palavra. E o I++, no caso, que eu acabei realmente, eu achei o barra N, pulei pro próximo, né? Então tem esse barra N aqui. E aí, o que acontece, galera? Aliás, perdão, tô falando errado. O 10 é barra N, o 32 é o espaço. Eu errei aqui que eu tava escrevendo. Então, quando eu achar o 32 que é o espaço, né, eu pulo para a próxima palavra. Se eu achar o barra N, que é o 10, eu não só pulo para a próxima palavra, mas eu preciso fazer minha lógica para pular para o próximo nome em si completo. E para facilitar a vida, como eu falei, eu coloquei um hashtag no final pra gente não precisar ficar pensando quantas palavras tem ou não, para não achar fim de arquivo, coisa que a gente vai ver depois, como faz, né? Então, eu vou ler até achar o hashtag, certo? E aí, quando eu tô lendo cada letra, eu preciso levar isso em conta, todos os três. Né? Por isso que é uma lógica meio complicada no começo, mas você precisa levar em conta os três, porque se eu achar um espaço, quer dizer que tem mais nomes. Se eu achar um barra N, quer dizer que tem mais nomes completos embaixo. E se eu achar o hashtag, quer dizer que acabou tudo. Eu preciso sair de tudo, né? E é nessa parte mais interna do meu laço que eu preciso fazer essa verificação. Mas beleza, eu terminei de ler um nome, né? Uma palavrinha dentro do nome, né? O primeiro nome, nome do meio, o que quer que seja. O que eu preciso fazer, pessoal? Eu acabei de colocar ou um espaço, ou um barra N, ou um hashtag como a última
letra da minha string. Esse espaço está alocado, eu coloquei lá, só que não está certo. Né? O espaço não termina uma string, o barra N não termina uma string, o hashtag não termina string. Quem termina string é o barra 0, né? O meu caractere de terminação de string. Então eu pego, como eu tinha dado um K++ esperando que ia ter uma outra letra, mas eu saí do meu loop antes de ler outra letra, porque acabou, porque eu achei um espaço, um barra N ou um hashtag, eu pego então meu K-1, que é o cara que eu tinha alocado espaço para ele, né? O K+1 aqui, ele valia 1 a menos que aqui, por isso que eu não uso o K, que eu estava usando antes. O K-1, que é o cara que recebeu o espaço, ou barra N, ou hashtag, recebe o barra 0. Aí sim eu terminei de ler a string. A string em si, do nome, né? De um pedaço do nome da pessoa, do nome completo, tá lida. O J++ quer dizer, olha, eu terminei de ler um dos nomes, né? Então, ó, eu terminei essa profundidade aqui da minha primeira linha, né? E todas as colunas dela eu terminei. Passa para a próxima, zero meu contador de caracteres e vai indo. Passa para a próxima, zero o contador de caracteres e vai indo, né? Eu vou ler palavras novas, né? E ir aumentando minha profundidade até eu achar ou barra N ou o meu hashtag, né? De novo, porque se eu já digito hashtag, eu termino a minha leitura, né? Eu defini isso, eu defini que antes de eu apertar barra N, eu coloco um hashtag no fim. Se por alguma coisa, problema, apertasse barra N e aí tivesse um hashtag, a lógica teria que ser diferente, tá? Seria uma outra lógica. Seria bem mais chato, diga-se de passagem. Como exemplo que eu fiz tal, eu fiz isso só para facilitar o exemplo a ser entendido, tá? Obviamente, galera, quando eu acho o barra N, né, ou hashtag, quer dizer que eu acabei de ler aquela palavra, aquele nome completo. Né, o nome completo eu acabei de ler. Então eu sei quantas palavras tem naquele nome, que é nada mais nada menos que o nosso J. Né? Então, por exemplo, se o J for 3, quer dizer que eu tenho 3 nomes. Sei lá, João da Silva, né, por exemplo. E aí, o I++ quer dizer que eu vou para a próxima linha, o próximo nome completo, né? E aí eu preciso ler até realmente achar o hashtag, né? Enquanto eu não achar um hashtag, eu leio o próximo nome completo, próximo nome completo, próximo nome completo, tá? E aí o meu I, no final de tudo isso, é o total de nomes em si mesmo, de nomes completos que eu tenho, né? E aí o que acontece? Depois de toda essa leitura bem trabalhosa, eu consigo fazer então um for dentro de um for aqui para ler minhas strings, né? Então, ó, para cada um dos nomes dentro do meu total de nomes, seriam as linhas do meu cubo, né, de caracteres. E aí, para cada uma das palavras, né, que a gente está aqui simbolizando como a profundidade, né, para cada uma dessas palavras, eu vou dar um printf de string, %s, coloco um espaço só para a gente ver que está tudo separado, do que, gente? Do nomes completos IJ, né? Então, eu pego na linha, digamos assim, no meu cubo, na profundidade, eu imprimo a string que está nele, que seria as colunas aqui dela, né? Digamos assim. Eu vou para a próxima, imprimo as colunas, para a próxima, tal. Eu sei quantos nomes dentro tem, né? Quantas palavras tem no nome completo, exatamente porque eu salvei naquele vetor, que eu também tive que fazer alocação dinâmica, etc, né? Assim, para facilitar a vida, eu estou dando free aqui logo depois de ler, porque eu não vou usar mais, mas obviamente se você for usar para outras coisas, não deu free aqui. E aí, quando eu termino de ler todas as palavras do mesmo nome, eu vou para o próximo nome completo, eu estou pulando a linha e dando free, lembrando da free em tudo, tá, pessoal? Então, eu consigo usar um cubo de alocação dinâmica e essa lógica super complexa aqui, na verdade, vai resultar, então, sei lá, vou colocar João da Silva, Maria Antonieta, Pedro de Alcântara, por exemplo. E aí eu termino com o meu hashtag, né? Dando zoom aqui pra ficar legal pra vocês, ó. Eu digitei João da Silva, Maria Antonieta e eu digitei Pedro de Alcântara e pus um hashtagzinho aqui pra falar, ó, essa vai ser minha última. Eu vou dar enter aqui. Opa. Ele imprimiu os nomes, olha só, ele salvou tudo, ele separou por espaço, né? Eu tô imprimindo meu espaço aqui. Só pra vocês verem, né, que eu não tô enganando vocês, se ela tá imprimindo o nome que ele deu, ó. Eu vou colocar, então, um traço pra separar os nomes entre si, né, só pra vocês verem, ó, não é bruxaria, tá funcionando mesmo, né. Então, eu vou colocar aqui, João da Silva, Maria Antonieta, Pedro de Alcântara, e colocar a hashtag. Aí, você viu? Ele tá imprimindo, realmente, os tracinhos, ele leu e ele interpretou depois, tá, pessoal? Então, isso aqui é um exemplo. As coisas começam a ficar mais complicadinhas quando a gente lida com 3 dimensões, mas faz parte do processo, né? Então, é um exemplo bem legalzinho, bem
complexo, mas se vocês entenderem isso, galera, vocês entenderam basicamente programação em C. Assim, boa parte da coisa da linguagem, tá? Mas assim, dá trabalho, vejam esse exemplo de novo, pratiquem, porque é um negócio bem difícil, mas assim, pessoal, de verdade, se vocês conseguirem entender essa lógica aqui por trás, vai ter muito pouca coisa em programação em C que vocês não vão entender daqui em diante, né? A gente ainda vai ver struct, a gente vai ver arquivos, mas são coisas que assim são importantes também, mas eu acho que assim, logicamente, para entender esse conceito por falta de abstração e tal, essa parte de ponteiro com alocação dinâmica tal é uma das mais complexas para entender. Então, se vocês conseguirem entender bem isso e treinar bem isso, vocês estão muito bem, tá? Por fim, tem uma coisinha importante também de múltiplos dimensionais, é que passar array multidimensional para a função não é exatamente trivial, tá? Não é difícil, mas tem uma pegadinha. O que acontece, né? É um pouco complicado passar esses arrays multidimensionais para a função, porque eu preciso especificar o tamanho de qualquer dimensão que não seja 1, a primeira dimensão, né? Então, por exemplo, se eu passar print de um array de inteiros, né? Uma matriz de inteiros, né? Então tem m por n de inteiros. Nesse caso, mn, por exemplo, eu passei global, né? Ah, tô com preguiça, vou deixar o número global. Não é indicado, mas dá para fazer. O máximo que eu consigo fazer é passar int array do primeiro, né, como eu disse, a primeira dimensão vazia, só que eu preciso especificar a partir da segunda todas, tá? E aí, para eu saber a dimensão da minha primeira dimensão, né, o quanto tem na primeira dimensão, eu preciso passar um inteiro com esse tamanho, né, o tamanho do mzão aqui que seria, eu preciso passar ele, porque não tem como saber. Lembra como a gente viu no sizeoff? Não tem como acessar o sizeoff de um array numa função, porque ele não é mais um vetor, na verdade, né? Ele é um ponteiro só. E ponteiro eu não consigo saber quando ele termina, naturalmente. Eu preciso passar essa informação já. Quando a gente for ver struct na próxima aula, não, daqui 2 aulas, a gente vai ver que dá pra fazer uma struct e tudo mais, e aí facilita um pouco na sua vida. Mas por enquanto, um jeito mais fácil, digamos assim, que a gente conseguiria fazer é passando o valor mesmo como um novo parâmetro para minha função, tá? Também é possível passar como uma variável, né, a partir do C99. Então, se eu passar por int m, int n e aí passar o n aqui, ele vai pegar direto essa variável aqui, né? O C99 possibilita fazer isso, que é o C que saiu em 99, já faz 21 anos, né? Então, é o padrão, faz um bom tempo. Então, eu posso passar como um ponteiro, né, a minha variável, né? Então, como assim? É o último exemplo aqui, a gente termina o vídeo de hoje. Vou mostrar aqui está acontecendo, né? Eu tenho então meu vetor de vetor, né, meu array. Eu vou passar então quantas linhas tem e quantas colunas tem, certo? Eu vou passar minha função, eu vou ler então tanto de linha, tanto coluna e imprimir, né? Vou imprimir array mais i vezes n mais j, isso daqui é a notação de array. Lembrando que a gente pode usar de vetor, é só para vocês lembrarem. Então, ó, array mais i vezes n, né, o tanto que eu estou deslocando, né, mais j. Como eu não passei um ponteiro de ponteiro, né, eu passei um vetor, eu fiz isso daqui, essa lógica toda complicada, vocês lembrarem de aritmética de ponteiro e tal. O que eu estou fazendo na verdade é, olha, para cada coluna, cada linha, eu desloco ele 0 vezes o número de colunas, no primeiro caso, 1 vezes o número de colunas, 2 vezes o número de colunas, e somo depois o tanto de j aqui, a coluna atual, né? E acesso o valor na minha memória nisso. Porque lembrando, um vetor é uma matriz. A matriz sim é como se fosse um vetor, só que eu só separo. O meu compilador sabe como abstrair e acessar como se fosse uma matriz, mas ele é um vetorzão. Então eu estou só fazendo acesso como um vetor aqui, tá? Mas eu poderia fazer de outro jeito. E é o que eu estou fazendo, né? Eu estou pegando uma matriz de 3 linhas aqui, sendo que as colunas é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu falo, olha, eu tenho 3 linhas, 3 colunas, mn, né? E aí eu estou passando isso daqui então, né? Eu estou falando, olha, pega o meu array, dá um cast para ele como um ponteiro de inteiro, e aí eu executo aqui e imprimo ele, né? Que é isso daqui que ele imprimiu. Ele imprimiu minha matriz aqui, né? Como um vetor, certo? Que é aquela notação que a gente viu e tal. Eu posso, por exemplo,
para facilitar a minha visualização, né? Depois de terminar de imprimir uma linha inteira, eu imprimo um /n para mostrar que realmente eu estou lendo as coisas como coluna, né? Então, se eu executar de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Eu poderia, por exemplo, ler ele assim, né? Array de I vezes N mais J. Certo? Também daria na notação vetorial, mais simples de entender. Eu imagino que todo mundo acha isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então eu tô lendo, eu tenho uma matriz que eu passei como um ponteiro de inteiro e eu consigo ler ela assim, como um ponteiro de inteiro. Posso fazer isso, assim como eu posso fazer, né? Eu passar ela como um int asterisco asterisco. Eu passo só ela mesma. E aí eu consigo ler ela como I e J. Compilar aqui, ó. Ele vai reclamar, obviamente, né? Porque eu tô passando, né, um ponteiro aqui. Então, isso daqui eu não consigo, certo? Só mostrando pra vocês. Se eu tentar passar, não, é um int asterisco asterisco, né? Não dá, tá, galera? Não é a mesma coisa que passar um pelo outro, tá? Este é o grande problema, né? Ele não é um ponteiro de ponteiro, ele é um ponteiro. Opa, perdão, apertei o botão errado. E aí, ó, se eu fizer passando o int asterisco, de novo eu precisaria voltar para aquela anotação de I vezes N mais J, né? De um jeito ou de outro eu não consigo escapar, tá? E aí se eu passar direto o int aqui, ele vai falar, ó, não é o mesmo tipo, hein? Isso aqui não é um int asterisco, hein? Se eu tentar executar ele funciona, mas ele dá warning, tá, pessoal? Então eu consigo, digamos assim, passar int asterisco, ele vai reclamar, dar um warning, mas ele consegue fazer o cast, né? O acesso do jeito certinho, tá? Mas o ideal mesmo seria fazer como a gente estava fazendo antes, né? Voltando aqui. E dando o cast explícito, que é um array, né? Aqui. Perdão, aqui, pronto. Que é um int asterisco e não um vetor, né? Uma matriz, não um vetor multidimensional, uma matriz, tá, galera? Então, assim, o que eu mostrei aqui é só pra gente entender que quando eu estou passando um vetor multidimensional aqui, não é a mesma coisa que um int asterisco asterisco. Exatamente daquilo que eu estava comentando, né, desde o começo da aula com vocês. Porque uma matriz de inteiro, uma matriz estática, né, declarando assim como um vetor de duas dimensões, ele é um vetor só que o compilador interpreta como uma matriz, né? Ele interpreta essas duas dimensões. E um ponteiro de ponteiro não, né? O ponteiro de ponteiro, na verdade, é só uma variável que armazena o endereço para outra variável, que essa outra variável armazena o endereço de uma variável em si que tem um valor. E aí o que a gente faz é que simplesmente, quando a gente tem um ponteiro de ponteiro e faz uma matriz baseada nisso, na verdade o que a gente está fazendo é que esse cara aqui aponta para o endereço que esse endereço e os consecutivos dele, cada um deles consecutivos, apontam para uma outra região de memória. E aí cada região de memória que esses caras apontam é um vetor em si, né? Então esse cara aqui, eu tenho um ponteiro, vamos falar assim, ó, eu tenho um ponteiro x, vou deixar assim, esse ponteiro x aponta para um cara A, e esse cara A aponta então para 1, 2, 3, 4, né? Ele aponta pro valor 1 aqui, só que eu sei que tem, por exemplo, outras regiões aqui. Porém, eu tenho que a região B, que é logo em seguida desse meu A, tem os valores 4, 5, 6. A região C, que é logo depois do meu B, tem o valor 10, 50, 28, 439, o que quer que seja, né? Isso é um ponteiro de ponteiro, galera, né? Isso daqui é diferente disso daqui, né? Na verdade, como eu disse um pouco antes na aula,
Isso daqui pode ser uma região de memória que não necessariamente vai continuar esse cara aqui. Eu sei que esses três aqui, né, esses caras aqui, ó, eles são contínuos entre si, porque eu declarei esse cara aqui, esse cara que está apontando para essa inicialmente para o A, né, se eu declarei ele como sendo 3 vezes um int asterisco, né, o size of de 3 int asteriscos aqui, ele está apontando, ele reservou a região de memória para 3 ponteiros de inteiro, e eu sei que, tipo, os 3 são contínuos. Porém, esses caras aqui não precisam ser contínuos com esses caras aqui, que não precisam ser contínuos com esses caras aqui, né, que eu estou alocando diferentemente as regiões de memória, né. Então, apesar de eu conseguir acessar um ponteiro de ponteiro como uma matriz, né, que existe essa abstração para facilitar o acesso, ele não é um vetor multidimensional em si, né? Ele não é uma matriz estática em si, tá? Então, tomem muito cuidado com isso, galera. É um negócio que confunde bastante, né? É um conceito bem abstrato, bem difícil de pegar e causa muito erro, muita confusão, tá? Às vezes as pessoas acham que é realmente a mesma coisa, mas não é. Por fins práticos, a gente consegue usar quase sempre a mesma coisa tudo, mas não necessariamente é. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Como é um tópico bem complexo, eu tentei separar uma aula só para isso, tá, pessoal? Treine bastante, tá? Não é trivial, beleza? Então, até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. E a gente se vê na aula que vem falando de arquivos. E aí? Até!